Oi, tudo bem? Eu espero que esteja bem e vamos lá. E antes de tudo, eu, olha, eu acho que não tem nada pior do que gravar um vídeo e depois ver que o microfone não estava ligado. E pior ainda é quando todo aquele conteúdo que você fala é muito bom e depois você não consegue replicar essa ideia em outro vídeo. Pois é, fazer o quê? Vamos lá, vamos para outro vídeo. Hoje falando sobre efeito manada e o porquê que as pessoas não se dão conta de que elas estão no efeito manada. Primeiramente, vamos começar entendendo que o homem antigamente ele precisava estar inserido num grupo social para que ele se mantivesse vivo, para que ele tivesse muito mais facilidade em obter alimento, água, fogo, calor, abrigo, para que ele não viesse a morrer tão facilmente. Essa é a real necessidade de um grupo. E até mesmo hoje em dia, na nossa sociedade atual, existe a necessidade de você estar inserido num grupo social, um grupo que defende você e defende as suas ideias. Não tem nada de errado nisso, porém o único problema é que os indivíduos eles esquecem de quem eles realmente são, eles não conseguem se desenvolver porque eles estão inseridos nesse grupo que pensa de uma forma e tem um senso crítico para determinado pensamento. Então, vamos pensar assim: o grupo pensa de uma forma, aí você pensa de outra. Só que se você falar o seu pensamento, se você expor a sua ideia, você vai ser ridicularizado. E a depender, você pode até ser excluído do grupo. E se você está sozinho, é muito mais difícil para você, nesse início de assim, uma solitude, de você se manter firme. Né? Hoje em dia, obviamente, você não vai morrer, mas psicologicamente, se você for excluído de um grupo, você vai se sentir mal. Você não vai se sentir bem. Então, você muitas vezes concorda com a ideia de um grupo, por mais que você não ache aquilo correto, mas para que você permaneça ali com aquelas pessoas, você está de acordo com isso. E cada vez mais você vai matando quem você é, porque você não tem coragem de expor as suas ideias, você não tem a coragem de desagradar as pessoas que estão ali no seu grupo social, e isso vale até para a família. Né? Tem muitas famílias por aí que não aceitam, muitas vezes, que um indivíduo, né, um filho, uma filha, um marido, uma mãe, passe a pensar de uma maneira diferente. Né? Geralmente são as ovelhas negras, né, que é aquela família que sempre vem ali de uma linhagem, né, de repetição, que um aprendeu assim, aí passou para o outro, para o outro, para o outro, até que chega em um que ele vai e quebra aquela corrente. Ele começa a pensar de uma forma diferente, e quando ele expõe as ideias para a família, ele é ridicularizado. A família fala que ele é um sonhador, que ele é louco, que ele está viajando, simplesmente porque elas não compreendem aquilo. Porque na cabeça delas é certo aquilo que eles já vêm acreditando há um determinado tempo, que já vem de uma geração. E muitas vezes eles não se abrem a novas ideias. Então, quando você quer sair de um grupo social, principalmente familiar, quando você quer ser quem você realmente é, expor as suas ideias, geralmente você sempre é atacado. Geralmente é sempre aquele adolescente que é a ovelha negra que o pai fala que esse daí está perdido. Ah não, esse daí cresceu e está perdido, não sabe nem o que faz a própria vida. Não é que ele está perdido, ele só pensa de maneira diferente, ele não pensa igual aos outros. Né? Em um determinado momento da vida, eu me peguei também nessa situação, em que eu pensava de forma diferente de toda a minha família e todas as pessoas que conviviam comigo, quando eu comecei a analisar certas coisas. E certamente você pode estar passando por isso. Ou se não passou, ainda vai passar. E o principal medo que você tem nesse início é o medo do julgamento. Porque você, novamente, né, você quer estar inserido no grupo social para que você tenha proteção. Ainda mais que hoje em dia, né, até seja uma proteção assim, meio que fictícia, porque hoje em dia você não está exposto a certos riscos como antigamente.
mas mesmo assim você tem muito medo de ser excluído do grupo. Só que muitas vezes, quando você começa a pensar de uma maneira diferente, quando você começa a desenvolver quem você realmente é, a sua verdadeira identidade, com o tempo você para analisar e você vai ver que é a melhor coisa que pode ter acontecido na sua vida. Porque se você não tivesse em nenhum momento se desgrudado naquele grupo social, se destacado para seguir o seu caminho, provavelmente você não chegaria a outros lugares. Você não teria certos conhecimentos, você não teria certos repertórios e certas ambições que se você tivesse inserido naquele grupo, você estava moldado ali e estava preso ali. Geralmente não ia enxergar outras coisas que fazem bem para você, mas você não ia se desenvolver como pessoa. Então acredito eu que a solitude de viver sozinho e não em grupo é a melhor coisa que pode existir para um ser humano, quando ele realmente sabe quem ele é e onde ele quer chegar. E independente do que as pessoas falam para ele, ele segue em busca daquilo que ele acredita, sem se preocupar com o que vão falar, com o que vão julgar, independente se é o pai, se é a mãe, se é o irmão, se é o primo, muitas vezes até a própria esposa. Pode ser que hoje você chegou em casa com uma ideia diferente, alguma coisa abriu os seus olhos, aí você tem a sua esposa aí que veio de um determinado grupo social, quando você expõe aquela ideia para ela, ela não entende. E pode ser que até ela venha a tirar com a sua cara, né? A zoar você, a fazer com que de alguma forma você se sinta excluído, você sinta que você está errado. E isso é uma coisa muito comum também, principalmente quando você vem de um lar, né? Quando você já vem de um grupo social ali, um ciclo de vida, que é meio fechadinho, que é meio pequenininho. É quando você abre os olhos para outras coisas e você tenta passar essa ideia para as outras pessoas, elas falam que você está maluco. Que, por exemplo, o cara que ele quer empreender, mas ele vem de uma linhagem, ele vem de um ciclo social que todo mundo é CLT e está pensando em se aposentar. Todo mundo ali está pensando na aposentadoria e nas férias e em promoção dentro da empresa. Aí o cara chega ali e fala que ele quer empreender, o cara é maluco, ele é louco. Ele fala que ele não quer fazer faculdade, porque faculdade, ao ver dele, não dá futuro. Nossa, o cara ali tá perdido na vida, já não sabe mais o que fazer, se perdeu completamente, tá maluco. Só que geralmente quem se destaca é quem consegue mais longe. Então, se você está passando por essa fase, não tenha medo de ser quem você realmente é. Pelo contrário, continue buscando mais conhecimento sobre você mesmo. Continue se aprofundando em autoconhecimento, em conhecer aquilo que você realmente gosta, aquilo que você realmente quer fazer. Se você tem vontade de, sei lá, cruzar o mundo e às vezes ninguém da sua família nunca viajou, vá em busca de cruzar o mundo, de dar a volta ao mundo, quem sabe até para o espaço. Tudo é possível. E se uma pessoa fala que não é possível, é porque na realidade dela aquilo não é possível. Na mentalidade dela, ela não consegue enxergar aquela possibilidade, porque ela está limitada, limitada ao grupo social, né? E, geralmente, o grupo social ele protege, mas ele também trava o indivíduo. O indivíduo não consegue ir muito longe, não consegue ter uma progressão na vida, porque o grupo social trava ele.